indústria ele tem um caráter negativo, muito pelo contrário. A ideia é conversarmos com a indústria para trabalharmos situações melhores. Mas ele precisa ser mais replicado, ele precisa ser mais trabalhado, ele precisa ser mais colocado, até porque o nosso país é imenso e a informação por cada região muda. Até porque o hábito alimentar é regional, né? Então, a política pública de saúde precisa entender de maneira muito clara que se eu atuar, um exemplo, com guia ou com outras ações preventivas, a gente falou de sobrepeso, intolerância à glicose antes do diabetes, gordura abdominal, por exemplo, lá na frente nós vamos ter muito menos internação, muito menos custo com relação à internação, muito menos problema de judicialização da saúde, e aí é todo um contexto envolvido, né? Doutora, nós vamos começar logo vendo duas telas aí nesse início do último bloco para subsidiar a nossa conversa. Curiosidade das pessoas, levantamento internacional. Quero saber tudo que está entrando da minha alimentação. Ásia Pacífico, 77%, e América Latina e o Brasil, com peso especial, vem logo atrás com 74%. Vamos dizer, grosso modo, 3/4 da população no continente nosso, o Brasil está aí dentro, tem preocupação com o que está presente na alimentação. Ou seja, começa a se preocupar em graus diferentes, obviamente, pessoa a pessoa. Numa segunda tela, mudaria os hábitos alimentares, a disposição de mudar hábitos alimentares. E o Brasil, nesse levantamento do INE de setembro de 2014, ele encabeça aí a lista de todos os países, fica até acima dos Estados Unidos, que tem 77% da população com essa disposição. O Brasil, praticamente 9 em cada 10 pessoas ouvidas. Disposição não significa disposição, a mudança não significa mudança, como todos nós sabemos. Afora comentar esses dados, doutor, veja o seguinte, na sua opinião, o que é que podia ser feito com relação a essa alimentação chamada, qualificada como fast food, estilo, que nasceu, obviamente, a matriz disso é norte-americana, mas no Brasil, o percentual de pessoas que substituem o almoço, por exemplo, por fast food, é maior do que nos Estados Unidos. O percentual que essa pesquisa levanta é de 31% entre os brasileiros, 28% entre os americanos. E no Brasil, os hábitos, em geral, hábitos de ginástica, por exemplo, de fazer exercícios físicos, fica em torno de 35%, nos Estados Unidos, 65% da população. O que é que o Brasil, o que é que as autoridades, o que é que o Estado brasileiro podia fazer com relação a isso? Já está provado a taxa elevada de sódio nesses alimentos, ou seja, todos os malefícios associados a fast food, ou pelo menos o principal contingente delas, que é essa coisa das grandes redes que são conhecidas, e nós não precisamos aqui citar os nomes delas. O que é que as autoridades podiam fazer? Em alguns países já há uma atuação mais intensa que proíbe publicidade dessas redes nos canais de televisão e rádio, na imprensa, e outras medidas restritivas. O que é que nós podíamos fazer? O que é que deveria ser feito no Brasil, no seu entendimento, em relação a isso? Bom, só para comentar um pouquinho a questão das telas, né, que você mostrou, por exemplo, mudariam os hábitos alimentares. A hora que eu vi esse dado, a gente fica até bem feliz. 89% gostariam de mudar o seu hábito alimentar. Isso já seria bom, é como você falou. Se gostaria, se a gente fosse verdade, né? Não, além de gostar, fosse ilustração, seria ótimo. Mas eu sempre, assim, defendo a população, os pacientes, porque eu acho que a mudança de hábito realmente não é fácil. Precisa de uma situação frequente. Então, começamos por aí. Precisamos entender que mudanças de estilo de vida, pela nossa política pública de saúde, não é uma coisa ao qual eu vou fazer apenas para amanhã, para aquele final de semana, para aquele mês. Não, é uma coisa a ser mudada, arraigado para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias, transmitidos pelos nossos filhos, netos, bisnetos e tudo mais. E assim, o que eu vejo, Antônio, hoje, o que a gente tem visto, é que já está existindo uma modificação grande, justamente porque nós não podemos dizer que a população não está antenada na questão alimentar. As pessoas estão mais preocupadas. Eu não estou dizendo que elas têm total
conhecimento sobre a questão do sódio, a questão dos açúcares, ou mesmo a questão dos percentuais de gordura. Desculpe interromper, doutor, mas há um dado, inclusive, que prova que as pessoas não estão muito antenadas. A incidência de diabetes, e a diabetes tipo 2, essa que é contraída e alimentação fundamental, é 3 vezes maior entre as pessoas que têm baixa escolaridade do que entre os que têm elevada escolaridade. Só isso já é um dado revelador de que a população não tem informação. Não tem a informação correta, né? Eles sabem, existe uma preocupação sobre o ganhar peso, até porque, você puxou um negócio interessante, sobre gorduras, por exemplo. Nós fizemos um projeto há um tempo atrás, onde uma das perguntas era exatamente essa. O que você pensa sobre gorduras? Todas as gorduras são nocivas? Não são todas nocivas. É como a gente acabou de comentar, elas são compostos. E existem situações positivas e negativas, e eu tenho que trabalhar o equilíbrio de tudo isso. Mas, no meu entendimento, o que precisaria ocorrer em termos de política pública de saúde, volto a dizer isso, seria um casamento. Indústria, governo, sociedade. Existe a preocupação da indústria em melhorar a qualidade dos seus produtos. Existem várias indústrias hoje preocupadas em diminuir o percentual de açúcares dos seus produtos. Existem uma série de indústrias preocupadas em diminuir o percentual de sódio dos seus produtos. Ok. Preciso de um governo que também entenda isso e que se preocupe em replicar isso para a população. Certo? E eu preciso da sociedade disposta e pronta para receber essa informação. Então eu acho que essa tríade seria fundamental. Eu não vejo como uma proposta de agressão, muito pelo contrário, uma proposta de entendimento e de casamento. E eu estou começando a ver, né, já participei inclusive de algumas situações aos quais a gente, enquanto pesquisador ou enquanto profissional, precisa lá ouvir, precisa dar as nossas sugestões, precisa ver como chega essa informação para a gente, o que o paciente entende, o que a população entende. Juntar as pontas, porque existe um gap, um intervalo bastante significativo aí, né? Então eu acho que esse seria um aspecto muito importante para que a gente pudesse trabalhar efetivamente política pública de saúde. Um outro ponto que eu acho importante, há um bom tempo atrás, mais de 2 anos atrás, eu vi uma propaganda na TV, de um menininho com excesso de peso. E a mãe levava até o pediatra, e o pediatra falava: olha, nós precisamos mudar a tua qualidade alimentar, nós precisamos entender que nós precisamos diminuir um pouquinho isso ou aquilo. Eu fiquei tão feliz com aquilo, fiquei super feliz. Porque uma das preocupações que a gente tem, por exemplo, de programação infantil, o que a gente vê que são inúmeras propagandas, às vezes, de alimentos com uma quantidade de açúcar muito grande, que é um estímulo, né? Então, seria muito interessante que a gente começasse a buscar o canal da mídia para esse tipo de informação. Os profissionais de saúde. E também, às vezes, até a própria população se colocando em relação a essas mudanças, até onde pode ir, qual é a dificuldade. Então, esse entendimento, sociedade, governo, indústria, eu acho fundamental. Doutora, a gente infelizmente chegou ao fim do ponto a ponto. Queria agradecer a participação da senhora aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoaponto.news, ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o